Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Bianca Cirilo e hoje nós vamos conversar sobre crise de abstinência no abuso. O que é isso? Como assim você pode ter crise de abstinência de uma relação abusiva? Sim, isso acontece, gente. Por mais surpreendente, por mais assustador até que seja essa informação, existem pessoas que quando elas estão afastadas, quando elas rompem um relacionamento abusivo, seja de que forma for, quando não é de uma forma trabalhada, quando não é de uma forma consciente, essas pessoas começam a sentir falta daquilo que era negativo. Isso é uma coisa muito preocupante. Por quê? Porque, em tese, quando nós imaginamos assim, uma pessoa longe de um relacionamento abusivo, ela naturalmente vai experimentar alívio, ela vai experimentar satisfação, liberdade. Ok. Isso quando uma pessoa rompe esse ciclo nocivo de uma forma consciente, madura, trabalhando as suas carências e os seus vínculos, que ainda são os pontos de contato com a figura do abusador. Por que eu digo isso, gente? Não basta sair de uma relação abusiva. É importante que a relação abusiva saia de você. Você às vezes sai, mas ela não sai de você, ela continua dentro de você. Por quê? Porque os vínculos que mantêm uma pessoa a um padrão de um relacionamento tóxico são vínculos profundos. Existem questões que envolvem o autoconhecimento, envolve uma tomada de decisão para que a pessoa consiga aprofundar a sua experiência pessoal e entender por que ela continua mantendo aquele tipo de vínculo. Uma pessoa não entra numa relação abusiva e nem sai de uma relação abusiva à toa. Isso tem a ver com uma série de aspectos que devem ser trabalhados, compreendidos, para que ela tenha lucidez. Eu costumo falar, o paciente que ele tem recidiva, que ele fica indo e voltando para um relacionamento abusivo, ele ainda não está totalmente lúcido. O que significa isso? Ele ainda não vasculhou e não trabalhou com profundidade as suas crenças inconscientes, as suas suposições básicas, ou seja, aquilo que ele aprendeu para estar numa relação abusiva. Exemplo, eu quero continuar nessa relação porque pelo menos eu sou amado, pelo menos eu tenho alguns momentos de prazer e satisfação. Ele me maltrata, mas ele também me trata bem. Ela me maltrata, mas ela também me trata bem. Seja lá o que for, há uma série de suposições básicas que são crenças aprendidas ao longo do desenvolvimento de uma pessoa que vão sendo alimentadas. E essas crenças ficam funcionando de modo inconsciente ou no subconsciente. A pessoa ainda não de posse de tudo isso, ou seja, ela ainda não conseguiu trabalhar todas essas tendências e motivos que fazem com que ela se sabote, fazem com que ela continue investindo em relacionamentos onde não há reciprocidade, onde ela continua sendo maltratada. Pessoas que vivenciam isso e não conseguiram trabalhar com profundidade esses afetos, elas vão viver a chamada crise de abstinência. Quantos pacientes já me disseram que sentiam falta daquele companheiro abusivo, daquela companheira, daquele trabalho, sentem falta apesar de toda a dor. E essa crise de abstinência está diretamente ligada a esses afetos que não foram trabalhados, transformados, para que a pessoa consiga construir uma nova identidade, uma nova autopercepção, uma nova autoimagem. Vamos lá. Existe uma coisa muito importante para entendermos não só a crise de abstinência, mas qualquer outra situação nesse contexto, que é a seguinte. A partir da formação da nossa identidade, existem questões que trazem uma luz muito interessante para entender a diferença de comportamento entre aquilo que eu sou e aquilo que eu demonstro, ok? Nem sempre aquilo que nós demonstramos é exatamente quem nós somos ou como nós realmente nos sentimos. Nós estamos dentro de uma estrutura social onde existem as máscaras, numa sociedade de baixa confiança, então há vários vetores, há sérias questões que acabam atrapalhando esse processo de interação. Quando você tem
no cenário um abusador, a sua interação já é uma interação com complicadores, é uma interação que vai gerar um prejuízo em potencial para você. Não tem como falarmos diferente, não adianta a gente romantizar isso. Um abusador, ele nunca vai ter um relacionamento saudável com ninguém, a começar não tendo com ele mesmo. Muito bem, dentro dessa questão que envolve a maneira como nós nos comportamos socialmente, existe aí uma lacuna em muitas pessoas entre aquilo que realmente ela é e aquilo que ela demonstra. Essa lacuna está diretamente ligada a esse componente, ou melhor, a esse conteúdo inconsciente que a pessoa não trabalhou. Quantos potenciais estão escondidos em muitas pessoas que não conseguem dar um passo à frente, que continuam procrastinando? Por quê? Continuam em relações que são relações nocivas, relações que tiram a força, relações que desqualificam, porque elas estão nessa lacuna entre o que elas realmente são, esse potencial não explorado, e aquilo que elas estão demonstrando ou conseguindo ser com o abusador. Lembrando, numa relação abusiva, seja em que contexto for, seja no trabalho, seja na vida íntima, seja com amigos ou com familiares, numa relação abusiva você nunca vai ser o que você é de fato. Você sempre vai tentar sobreviver. Uma relação abusiva é uma relação de sobrevivência, não é uma relação onde você experimenta plenitude, onde você experimenta o seu potencial, você fica sempre pisando em ovos. Há sempre uma expectativa negativa, considerando todos os maus tratos que fazem parte da tônica desse relacionamento. Então a crise de abstinência ela vai se instalar nessa lacuna, ou seja, você tem um potencial não explorado, que você não conhece e tem muitas vezes medo de conhecer essa força, e você tem aquilo que você conhece, que você demonstra nos relacionamentos e que você acha que é você. Quantas pessoas se identificam com essa aparência, colam a sua imagem naquilo ali, como se fosse a última palavra sobre si mesmas. E isso certamente vai dificultar a tua possibilidade de ir além. A crise de abstinência, ela se instala exatamente porque você não está no seu potencial pleno, você tem uma lacuna entre o que você de fato é, com todas as suas possibilidades de desenvolvimento, e aquilo que você está demonstrando para você sobreviver à relação com o abusador. Certamente, quando você está nessa vivência, você tem essa lacuna e você vai experimentar dor, ansiedade, desconforto, porque quando você não está no seu potencial pleno, você está inseguro. Quando você está vivendo uma aparência, você vai sentir falta porque você está identificado com aquela pessoa. Vou explicar melhor. A pessoa com a qual você se identifica, essa imagem, eu sou uma pessoa dependente, eu preciso dele, sem ele ou sem ela, minha vida não tem sentido, sem esse emprego eu não consigo me viver fazendo nada, é minha família, eu tenho que aceitar. Isso são crenças sabotadoras e suposições básicas negativas. Quando você está nisso, você está fora, está longe do seu potencial. Aqui você experimenta o quê? Insegurança, você experimenta falta de base, você está ancorado em questões negativas. Quando essa relação nociva acaba, você sente falta, porque a falta está referida à imagem que você acha que tem, que essa imagem menor, essa imagem com menos força, essa imagem que o abusador com certeza estimula para que você continue acreditando que você é, porque no momento em que você fizer contato com aquilo que é você, com potência, com força, com todas as possibilidades de crescimento, o abusador vai perder espaço, ele não vai conseguir te manipular, ele não vai conseguir mais reforçar em você a pessoa que você acredita que você é. Então, assim, para a gente finalizar esse vídeo, eu vou colocar algumas questões que são interessantes para você trabalhar a crise de abstinência. Se você está sentindo falta de alguma coisa que te faz mal, começa a observar o que você precisa desenvolver, olhar para você que você está teimando em não olhar. Quando a gente sente falta de algo que nos faz mal, isso diz muito sobre uma crença limitante que você tem com relação a você mesmo. Talvez você tenha crescido ou aprendido que você não pode ir além. Talvez você tenha aprendido que você tem que se contentar com pouco. Talvez você tenha aprendido que relacionamento é assim mesmo, porque os casais brigam, os familiares se desentendem, emprego tem problema. Isso é uma coisa. Outra coisa é ferir a sua dignidade, ferir a sua integridade, ferir
valores que são valores de sustentação, estruturais em você. Quando você tem que perder a sua dignidade, quando você perde a sua liberdade de ser você, e você sente falta disso, é porque você não está se considerando como uma pessoa de valor. Você precisa encontrar dentro da sua história de vida, de acordo com o seu aprendizado, em que momento houve uma cisão entre aquilo que você poderia ser muito plenamente e aquilo que você está sendo. Sentir falta de algo que é nocivo é exatamente se contentar com aquilo que sobra. Ou seja, talvez muitas pessoas tenham crescido acreditando que elas não podem ir além, que isso sem dúvida vai gerar algum problema, não podem ultrapassar certos limites, porque tem crenças limitantes com relação a ter sucesso, a ter poder, a ter um relacionamento amoroso bacana, a ter um emprego que ela tenha, se sinta digna, que ela possa prosperar, crescer. Existem uma série de crenças limitantes que fazem com que a pessoa sinta crise de abstinência, porque a crise de abstinência é acreditar que você só merece aquele pouco. Se eu estou sentindo falta de algo que me faz mal, é porque a minha percepção de mim está muito equivocada. Talvez eu acredite que eu tenha que ficar somente recebendo aquele pouco. Sabe aquela história? Ah, não, é melhor estar aqui do que ficar sozinha, porque eu acredito que não tem um relacionamento melhor do que esse. O abusador, ele vai fazer você acreditar que ele é a última medida de tudo, ele é o limite, ele é o máximo que você poderia vivenciar. Quantos abusadores no campo da intimidade falam para as companheiras, você vai se separar de mim? Qual vai ser o homem que vai querer uma mulher com 2 filhos? E quantas mulheres colocam isso pra gente na clínica com uma crença, uma percepção que elas têm de que elas não podem ir além de fato. Então, quando esse companheiro vai embora, quando esse relacionamento acaba, a experiência que elas têm é de que, eu tô sentindo falta porque eu sinto falta da minha vida familiar. Que vida familiar você acha que você tinha? Muitas vezes a concepção dessa vida familiar é restrita. Família basta ter ali o homem, a mulher ou qualquer conformação dentro de casa e acabou. Será que família é isso? Então, na realidade, a gente precisa parar e rever. Por que você está aceitando menos do que você merece? Ou melhor, por que você está acreditando que você merece pouco? E aí você sente falta de algo que no fundo nunca te completou, no fundo nunca foi recíproco, no fundo nunca foi empático, no fundo nunca trouxe nada de positivo para você e você continua teimando e insistindo, brigando por algo que não te faz bem. Ok, queridos? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Sem dúvida teríamos mais a falar. A crise de abstinência é algo extremamente sério, mas assim, o essencial a gente conseguiu passar nesse vídeo para que vocês comecem a ficarem alerta, ou seja, será que eu estou sentindo falta? Como é que eu estou sentindo falta de uma pessoa que me fez tão mal, sentindo falta de uma circunstância, de um emprego, enfim, de uma convivência que era tão nociva? Por que eu estou sentindo falta? Estranhem isso, ok? Eu acho que a principal recomendação é o estranhamento, porque quando você vai para o estranhamento, você abre janela de reflexão. No estranhamento, a gente não fica no lugar comum, a gente começa a buscar recursos para sair exatamente de situações que nos infelicitam, mas que por algo muito, muito estranho, as pessoas continuam insistindo para continuar vivenciando. Ok, queridos? Um beijo muito grande no coração de todos vocês. É um prazer compartilhar aqui no Papo de Divã. Aqueles que não estão inscritos no canal, se inscrevam para que vocês recebam novos conteúdos, estejam atentos aí a novas questões que nós vamos abordar aqui. E aqueles que gostaram do vídeo, dê um like aqui embaixo e compartilhem para que o nosso canal cresça e a gente possa, com certeza, atingir e ajudar mais pessoas. Um beijo grande, até a próxima!